Bem-vindos a mais um ano aqui no meu canal. É um prazer ter vocês aqui. Eu já quero pedir desculpas pela luz, porque não tá muito legal. Eu tô fazendo esse vídeo de um lugar improvisado. Eu tô num hotel, tô de férias ainda e não voltei para casa. Então, em casa eu consigo uma iluminação um pouquinho melhor. Mas, enfim, tem muitas reflexões que eu tenho feito e eu quero compartilhar com vocês para a gente começar o ano já sintonizado em filosofia, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, que são temas aqui do meu canal. Se você é novo, nova aqui, se inscreve no canal, é gratuita a inscrição. E você dá uma navegada aí que você vai achar mais de 300 vídeos sobre esses temas todos, tá? Bom, eu tenho pensado muito sobre movimentos que a sociedade faz e comportamentos que a gente observa nas pessoas e que muitas vezes são piloto automático. As pessoas estão no piloto automático, elas acabam nem parando para pensar por que que eu ajo de uma determinada maneira. E para mim, uma essência do meu trabalho de desenvolvimento pessoal, profissional, de coaching, como eu venho falando aqui, o coaching visto de uma maneira muito profunda, é a gente criar consciência sobre os nossos atos. É a gente sair do piloto automático e a gente começar a refletir e trazer realmente a vida para nossas mãos, começar a ter o controle da nossa vida agindo a partir de um estado de consciência presente, né? E não porque os outros estão fazendo, eu vou copiar, né? Dentro desse movimento do piloto automático que eu observo tanto aqui na sociedade brasileira quanto na sociedade americana, para você que me acompanha no canal já sabe que eu moro nos Estados Unidos já há muitos anos, e é impressionante como as coisas estão conectadas, assim, por mais que, lógico, o Brasil tem suas particularidades, os Estados Unidos têm suas particularidades, mas esse movimento de desenvolvimento humano, ele está muito conectado, qualquer que seja o país. Tem duas, eu vou chamar até de uma certa maneira, de padrões de comportamento que eu tenho notado, que são muito presentes, né? O primeiro é o narcisismo. O narcisismo entendido como esse interesse excessivo por mim mesmo. A gente tem visto essa epidemia de narcisismo por aí. Na minha opinião, muito movida pelas redes sociais, porque a partir do momento que você tem um Instagram, que você tem o Snapchat, que você tem esses aplicativos que valorizam essa criação de conteúdo sobre mim mesmo, né? O algoritmo, se você já parou para perceber, o algoritmo ele amplifica tudo aquilo que está relacionado a mim mesmo. Então, se eu vou tirar uma foto de mim, da minha família e postar, muito mais gente vai ver essa foto do que se eu postar uma foto da paisagem, por exemplo. E até mesmo no LinkedIn, que é uma rede profissional, já está virando assim também, né? A gente vê criadores de conteúdo no LinkedIn postando foto deles mesmos, porque isso aqui potencializa aquele post. E isso tem um lado negativo, na minha opinião, e a gente está falando aqui, eu vou trazer um pouco o conceito de virtudes, que vem lá da Grécia Antiga, lá do Aristóteles. Então, se você está interessado no tema de virtudes, também navega no meu canal aqui, que você vai encontrar um monte de vídeos sobre isso, vários vídeos sobre isso. Ah, a virtude, ela é contrabalanceada por um vício, né? E o narcisismo, ele se torna um vício, ele se torna nesse sentido aristotélico do conceito, uma falha de caráter, né? E o narcisismo entendido como o interesse excessivo por mim mesmo. E aí eu começo a me colocar como centro do universo, como centro das atenções, como o mundo precisa gerar ao redor de mim porque eu sou a pessoa mais importante. Então, o narcisismo começa a ganhar essa faceta da aparência, uma preocupação excessiva com a aparência. E a gente vê a explosão que isso está tendo no mundo, não só no Brasil, no mundo, de cirurgias plásticas, de procedimentos, aquela, aquele medo de envelhecer, aquele medo de perder a beleza. E a beleza, a gente está buscando uma beleza, que será que é a beleza mesmo ou é uma ilusão? Muitas vezes acaba sendo uma ilusão. Então, o narcisismo tem todas essas vertentes, a vertente da busca enfreada pela beleza, da busca pelo corpo perfeito, né? Lógico que existe um movimento
saudável, um movimento legal de você querer fazer academia, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, mas a gente vê pessoas perseguindo isso de uma maneira até doentia. Então, uma epidemia de narcisismo. E a gente vê que muitas vezes isso vem acompanhado por uma segunda tendência, que é uma epidemia de hedonismo. O que que é o hedonismo? É a busca pelo prazer, é a busca incessante pelo prazer. Você veja que ah, os dois vícios, eles se relacionam, eles estão correlacionados. Porque a busca pelo prazer, de uma certa maneira, também traz toda essa ideia de alimentar o meu ego, de fazer com que eu seja o centro das atenções. E esse prazer pode ser o prazer pela comida, pode ser o prazer sexual, pode ser o prazer por aventuras. Hoje em dia, muito comum a gente ver isso. Ah, que legal, uma aventura, eu vou pular de paraquedas, eu vou pular de paraglider. Tem que ser uma aventura cada vez mais ah, provocativa nesse sentido, cada vez mais perigosa. Então, veja que eh, na essência, quando a gente fala do hedonismo, a gente vai trazer aqui um conceito de virtude, que a virtude ela é um traço de caráter, e é um traço de caráter que me conduz, a prática da virtude me conduz à eudaimonia, que segundo esse conceito vem lá do Aristóteles, eudaimonia é o bem-estar, é uma vida bem vivida. É mais do que simplesmente a felicidade, é uma vida que preenche a minha alma e que me conduz em direção ao bem-estar. E é um conceito coletivo também, não é algo que eu vou fazer só para mim, eu preciso fazer e à medida que eu pratico essas virtudes, eu vou alcançando a eudaimonia individualmente e coletivamente, eu vou transformando a minha sociedade, a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, de convívio. E isso vai se expandindo no ciclo, que é um ciclo saudável, tá? Então, para a gente fechar o vídeo aqui, quais são as virtudes que se opõem a esses vícios? Falando do narcisismo, a gente pode trazer a empatia, é uma das virtudes que se opõe ao narcisismo. Entender o outro, entender que o mundo é mais do que somente o meu umbigo, que existe um outro ali, que existe o interesse do outro, que existe a crença do outro, por que que o outro pensa de uma maneira diferente. Então a empatia vem junto com essa capacidade de ter o ouvido, de escutar com presença, de escutar com empatia, de você ter uma curiosidade sobre a existência do outro, né? Outra virtude relacionada a isso, que seria o oposto do narcisismo, é a modéstia, né? A capacidade de você ter, entender que sim, eu tenho meu valor como ser humano e cada ser humano tem o seu valor. E eu preciso ter essa capacidade de me amar, mas eu não preciso ir além disso. Eu não preciso ir além. Eu tenho essa capacidade de ter a modéstia no sentido de saber o meu valor e de saber aprender com o outro, porque o outro também tem um valor. Ah, a humildade, a capacidade de se despertar sua humildade está relacionada a isso também. É uma virtude. E a virtude que se opõe ao hedonismo, aquela busca constante pelo prazer, é a virtude da temperança, do equilíbrio. É uma virtude que aparece tanto nos escritos do Aristóteles como nos escritos do Tomás de Aquina, que foi uma pessoa muito importante, traduzindo tudo essa ideia aristotélica para a tradição cristã. Aparece a temperança como uma daquelas virtudes cardenais, uma das virtudes principais dentro da igreja, da tradição católica e depois cristã, hoje em dia. Aparece até a temperança na lista das virtudes do Benjamin Franklin. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso também, eu vou deixar aqui para você poder clicar e aprender um pouquinho mais. Então, veja que a temperança, ela é uma virtude muito interessante, porque ela não está dizendo assim, não ao prazer, fuga
do prazer, evitar o prazer de qualquer maneira, não. A temperança está dizendo, vamos buscar o equilíbrio. Então, é lógico, se a gente tem um prazer num alimento, em comer, em ter aquele momento em que você está indo num lugar e você está comendo uma comida que você gosta, que você está num ambiente legal, com familiares, com amigos, você pode fazer isso, você deve fazer isso, mas faça com moderação. Se você tem o prazer em beber algo, faça com moderação. É lógico, o prazer sexual faz parte da nossa vida, a moderação. O prazer pela aventura, moderação. Você vai se expor a uma aventura, legal, mas você consegue fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira saudável, de uma maneira que você vai se proteger também. Então, era um pouco das reflexões de começo de ano que eu queria trazer para nós, porque eu acho que são reflexões para a vida, tá? Se inscreve no canal, como eu falei, é um canal sobre filosofia, é um canal sobre desenvolvimento pessoal, profissional, sobre carreira. E se você está interessado, interessada em aprender mais, em praticar um pouco mais isso, entre em contato comigo, eu vou deixar meu e-mail aqui também. Eu ofereço sessões de coaching, sessões de mentoria, e a primeira sessão é sempre gratuita, então você pode entrar em contato comigo para aprender um pouquinho mais. E se for de seu interesse, a gente pode começar um trabalho juntos, tá bom? Um ótimo ano, você tem aí um ano virtuoso pela frente. Um grande abraço.